Bom dia, pessoal. Eu queria aqui comentar sobre o livro A Sombra da Guanabara, escrita pelo escritor Elton Mesquita. Eu acho que já tem muito tempo que eu não faço uma crítica cultural e esse livro me despertou especial atenção, inclusive em um momento da minha vida em que eu não estava tanto consumindo obras de ficção, de literatura em geral, mas eu tinha uma viagem muito longa a fazer e aí eu recebi um anúncio no Instagram que era de um livro do Elton Mesquita, e caso vocês não saibam quem é o Elton Mesquita, é o famoso Gatão dos Brasileirinhos. Cara, se você não sabe o que são os Brasileirinhos, eu acho que vocês deveriam urgentemente ver pelo menos o Brasileirinhos 1 a 5, que é uma obra do Elton Mesquita como Gatão e do Palhaço, onde ele basicamente comenta sobre diversas realidades culturais e políticas do país, que para mim é uma das coisas mais interessantes que se produziu no Brasil nos últimos 10 anos. E certamente a coisa mais interessante que se fez no gênero de documentário, porque ele mistura aquela perspectiva não somente narrativa de um documentário, mas ele faz isso de uma forma que mistura diversos elementos artísticos diferentes, desde recorte de filmes antigos, de animes antigos, de músicas antigas. Então, eu particularmente sempre gostei muito de como os brasileirinhos eles conduzem suas atividades, porque não somente há uma expressão clara de uma vocação intelectual, ou seja, pessoas que efetivamente leem livros, conhecem coisas e sabem da realidade, como também particularmente essa mescla entre o conhecimento e entre as artes, que é muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer, muito difícil de editar. Eu mesmo como uma pessoa que produz de vez em quando vídeos, sei que toma um tempo imenso fazer todos esses recortes que eles estão fazendo. Então, eu gosto muito e admiro muito o trabalho deles, que infelizmente se reduziu bastante em quantidade e em qualidade que eles tomam para fazer esses trabalhos. Eu presumo até que em algum momento, pelo medo do Alexandre de Moraes, em algum nível, né? Mas de qualquer forma, eu não venho falar aqui necessariamente da obra audiovisual deles, que talvez eu possa recapitular, porque eu acredito que seja uma das melhores coisas feitas nos últimos 10 anos, né? Mas eu queria falar especificamente do livro do Elton Mesquita, e talvez o primeiro livro de caráter mais adulto dele que eu conheça, né? Por causa que eu sei que ele tem o conto do Esperidião, que é para crianças, mas esse A Sombra da Guanabara ele já veio com uma proposta interessante. Não somente o autor, mas também a proposta que o autor estava querendo fazer aqui. Porque a ideia toda, possivelmente já vinha desde os anúncios, é fazer uma mistura entre o Machado de Assis e Lovecraft. Bom, Machado de Assis, eu acho que como brasileiros dispensa apresentações, Dom Carlos Murro, Esaú e Jacó e toda essa situação toda que vai ser expressa dentro da obra do Elton Mesquita aqui, dele retomando a, a questão de se Capitu traiu ou não. No entanto, ele adiciona um tempero que é o tempero Lovecraftiano. Caso vocês não saibam quem é Lovecraft, muitos de vocês devem saber por causa que é um dos autores assim mais influentes que existe na era moderna. O Lovecraft é um autor de livros de horror que ele, o traço característico dele é mostrar no aspecto do horror o incompreensível para a mente humana. Ou seja, grande parte dos horrores de Lovecraft eles não necessariamente são aquele susto que você toma ao abrir uma porta e se deparar com um espectro ou se deparar com um monstro, mas sim aquele horror em que você sente que o personagem está diante de algo que a mente humana não é capaz de processar, seja porque é algo muito antigo, seja porque é algo muito grande, seja, mas acima de tudo, algo que desafia a lógica e perturba os personagens na medida que desafia a lógica. O exemplo mais famoso de trabalho do Lovecraft é o conto O Chamado de Cthulhu, em que existe esse deus, esse monstro ancestral chamado Cthulhu, que só dele estar indicando que ele vai acordar, pessoas no mundo inteiro começam a enlouquecer, e em especial o personagem principal começa a enlouquecer, tenta buscar, descobrir o que é isso, e ele se mete com cultos e coisas distintas que fazem você se prender desse horror. Então a característica central do Lovecraft é precisamente essa do indefinível. Então, até quando você lê aqui a parte de trás do livro, né? Onde você tem as informações que o autor queria nos mostrar sobre isso. E, a, e eu acho que foi uma definição muito bem feita, né? Em A Sombra de Guanabara, tá escrito assim: em A Sombra de Guanabara, a pergunta de Noé:
Capitu traiu Bentinho, mas sim com que Capitu traiu Bentinho. Então veja, o Elton Mesquita está se propondo aqui um tipo de aventura, um tipo de narrativa que traz essa indefinição que está no centro da obra do Machado de Assis, Capitu e Bentinho, que até é um negócio meio piegas e clichê sobre o comentário da obra de Machado de Assis, em que ele está examinando o psicológico da traição ou não traição, e que você tem essa indefinição, e o Elton Mesquita eleva essa indefinição a uma abordagem cósmica, por causa que você coloca os personagens dentro desse ambiente do horror. Então, dentro desse ambiente de horror, nós temos os dois personagens. Eu estou tentando não dar spoiler ao falar essas coisas, né? Então, a ideia de o que é que engravida a Capitu nos remonta a um tipo totalmente diferente de narrativa, ao mesmo tempo que remonta a antiga. Então, eu achei que ele conseguiu fazer essa síntese de uma forma muito natural. Eu, particularmente, li esse livro de uma forma frenética. Foi assim, questão de... Em um dia já tinha terminado todos os capítulos, tudo. Porque eu não conseguia parar de ler ele. Dito isso, eu queria fazer alguns comentários. Primeiramente, eu falei como Lovecraft é um dos grandes escritores, um dos mais influentes da era moderna. Mas a gente não deve confundir influência com profundidade. Porque veja, eu li muitos contos de Lovecraft, não vou dizer que eu li todos sem exceção, mas o que eu percebo sobre Lovecraft é que ele é influente mais no sentido que o Superman é influente, do que no sentido de que ele é influente do jeito que Shakespeare é influente. Ele não é um escritor civilizacional, ou seja, é um escritor que você lê e você tem um vislumbre diferente da realidade. Não, ele consegue trazer o seu interesse na medida que ele sabe narrar essa ideia do misterioso e do ser humano diante do ilógico e do horror. A ideia de um horror cósmico. Mas em si, as obras de Lovecraft não despertam em mim nada de especial. É diferente como eu leio os Lusíadas, que quando você lê, você acaba ganhando alguma coisa sobre compreensão da realidade, das pessoas ao seu redor, das virtudes morais, dos grandes problemas sociais e coisas dessa natureza. Pelo contrário, Lovecraft era uma pessoa mais simples nesse sentido, apesar de ser um autor interessante. Então, eu percebo que, assim, estamos falando de três escritores de grandezas diferentes. O Machado de Assis é um clássico perene e universal. Por mais que os temas do Machado de Assis não sejam tão expansivos ou cósmicos como o Lovecraft, na medida que o Machado de Assis escreve sobre temas relacionados a pequenas eventualidades, às vezes de uma elite brasileira ali do período do Império, ele consegue retirar daquelas situações algo que nos faz compreender melhor a realidade, seja a psicologia do nosso ciúme, seja as futilidades das nossas elites e, por consequência, as nossas futilidades próprias, a reação que as pessoas têm diante dos títulos, a reação que as pessoas têm diante da opressão. Existem vários temas que você pode discorrer ao falar de Machado de Assis. Inclusive meu conto preferido de Machado de Assis, que é o Alienista, ele trata de tantas coisas diferentes, desde a autoridade da ciência, a autoridade da psicologia, sobre as evoluções, tanta coisa condensada em tão pouco tempo que eu não posso deixar de dizer que o Machado de Assis tem essa perspectiva mais universal, enquanto o Lovecraft não é a mesma coisa. Então, o livro do Elton Mesquita, eu diria que ele se situa no meio dessas duas grandezas. Simultaneamente, ele tem esse aspecto de Machado de Assis, que o coloca, para mim, em uma posição acima de muitos dos contos do Lovecraft que eu li. E eu acho que existe algo sobre a forma de Lovecraft que ainda precisa ser melhor explorada. E melhor explorada no sentido de que pessoas como Elton Mesquita, que ele é um católico, até ele acho que ele botou uma cartinha dizendo que esse tipo de livro só faz sentido em um mundo em que Deus não existe, algo assim. Então, eu acho que o grande desafio e a grande sacada que eu acho que algum gênio precisa pegar para fazer ficção é pegar esse modelo de Lovecraft e trazer essa ideia do Deus real para dentro desse contexto Lovecraftiano. Explico.
eu fiquei bastante incomodado quando você chega no final do livro e você começa a ter de uma forma mais aguda os elementos mais Lovecraftianos da obra se revelando. Então começa-se a ter aquelas narrativas que para quem já leu Lovecraft vocês já conhecem. Ou seja, narrativas detalhadas sobre fedores, de coisas inomináveis, gritos inomináveis e caminhos tortuosos, que pô, são bem interessantes. Mas à medida que você lê muito Lovecraft e por consequência o próprio Elton, eu acredito que a certo ponto se torna redundante, mesmo é como se você estivesse narrando um bocado de nada. Passando 4 ou 5 páginas e falando sobre a incompreensão e sempre tentando descrever todos os tipos de fedores e de coisas de uma forma bem hiperbólica, né? Eu acho que o Elton até usa um momento em que ele descreve que o fedor do determinado calabouço era o equivalente a 1 milhão de todas as cloacas da Terra. Pô, criativo. Mas eu acho que a gente precisa refletir sobre uma superação até desse modelo Lovecraftiano, em que você tem esse horror cósmico como algo simplesmente incompreensível. E eu acho que existe um personagem histórico real em que eu gostaria de embasar esse tipo de pensamento meu. Eu lembro que quando eu conheci um santo muito específico chamado Santo Antão, eu acho que Santo Antão deveria ser um tipo humano que deveria aparecer de uma forma mais frequente em quem tem essa preparação de formação não somente de filosofia clássica, como também pessoas católicas, cristãs em geral. Eu acho que todos deveriam, se você gosta desse gênero de horror cósmico, ler A Vida de Santo Antão por Santo Atanásio. Por quê? Por causa que quando você pega um protagonista, como os protagonistas de Lovecraft ou o protagonista do Alto Mesquita, e eles estão diante da situação ali, eles são muito abaixo das circunstâncias. Você tem criaturas muito imensas e o ser humano, como ser pequeno que ele é, não tem como reagir diante dessas criaturas. Enquanto o Santo Antão, estamos falando de uma pessoa real, que existiu, que tem registro histórico sobre ele. O Santo Antão, ele se deparou com coisas assim na vida real. Quer ver, Santo Antão era uma pessoa incrível do get-go, ou seja, do primeiro momento. Desde cedo, ele via a vida dos outros cristãos que vieram antes dele, e ele queria ser um mártir, ou seja, ele queria ser degolado, ele queria ser torturado, alguma coisa tinha que acontecer com ele em nome de Cristo. Só que o que Deus queria para ele não era o que ele queria para si mesmo. Então Deus levou Santo Antão até o deserto. E ele se isolava durante anos e anos em cavernas, né? E se você vê os relatos da vida de Santo Antão na caverna, você percebe aquele aspecto que eu diria quase Lovecraftiano, que só uma pessoa versada em Lovecraft poderia escrever com igual valência, né? Que é aquele aspecto de que os demônios tentavam torturá-lo na caverna e mostravam imagens terríveis, tentações incríveis, batiam nele, e isso são poucas pessoas na história que os demônios fisicamente maltratam, né? São poucas pessoas que Deus autoriza que isso aconteça. E Santo Antão era uma delas. E as pessoas iam e se assustavam. Então, nós temos uma situação de alguém que viveu aquilo. Um ser humano que continua tendo as limitações físicas de ser humano. Veja, ele é um santo, ele não é um super-homem. Ele não tinha raio laser nem nada do tipo. Então, o Santo Antão é aquela figura que ela vai num ambiente inominável Lovecraftiano da vida real e ele atura e ele vence esse ambiente. Ou seja, enquanto nos personagens Lovecraftianos e nos personagens, como tá aqui no do Jato Mesquita, que tem essa característica Lovecraftiana, ele tá sempre abaixo do horror cósmico, o Santo Antão, ele está simultaneamente como um homem abaixo do horror, ou seja, ele é mais fraco do que todos os monstros, de todos os demônios, mas o Santo Antão simultaneamente ele consegue superá-los. E pelo que você vê na narrativa de Santo Atanásio, você percebe que na verdade não é o humano que tem a mente derretida pelo horror cósmico, mas é o horror cósmico que tem a mente derretida pelo humano. Porque veja, o demônio tenta tanto e usa os seus melhores recursos para dobrar Santo Antão, e Santo Antão simplesmente não se dobra. Tem um momento na caverna que Santo Antão vai lá, bate, bota os maiores demônios contra Santo Antão, e ele simplesmente no dia seguinte
retorna para a mesma caverna onde todos os horrores aconteceram, como se nada tivesse acontecido. E o demônio não tem mais do que reação do que se espantar. Ou seja, eu acho que existem poucas narrativas que tocam nesse aspecto, onde a virtude ou não virtude, o contato ou não contato com a graça, faz com que o ser humano reage de formas diferentes na frente do horror. Então, mesmo quando a gente fala em horrores como o Holocausto, horrores que talvez um ateu possa aceitar de uma forma mais concreta, por ser um horror mais materialista, né, mais palpável, você ainda tem figuras assim, né? Você tem figuras como o Viktor Frankl, que escreveu bastante sobre como algumas pessoas reagiam ao Holocausto e como as pessoas encontravam sentido mesmo no pior campo de concentração nazista, enquanto os outros se despedaçavam. Eu acho que esse tipo de narrativa poderia ser incluso num livro com a proposta como esse do A Sombra da Guanabara do Elton Mesquita. Que veja, não é uma crítica, eu estou dizendo como se fosse algo futuros passos que eu queria que os escritores pensassem também no futuro, né? O livro do Elton Mesquita, para mim, tem um valor por si, eu acho interessante por si, mas eu acho que ele, por conta católico, pode também incluir dentro desse universo não somente uma repetição do modelo Lovecraftiano, mas também uma expansão desse novo modelo de acordo com o conhecimento clássico, de acordo com diversos outros temas interessantes que possam se desenvolver que não seja uma repetição dessas ideias Lovecraftianas de simplesmente narrar um horror meio hiperbólico, meio desconhecido por várias páginas. Eu acho que existe um espaço aí para inovação. Mas, acima de tudo, é um livro que eu recomendaria profundamente. Em um momento em que nós vemos muitos autores, principalmente autores de direita, até que produzem livros à torta e à direita, e muitos deles não são bons, a gente precisa colocar isso em perspectiva. O Elton conseguiu trazer um livro verdadeiramente interessante, verdadeiramente produtivo, e em diversos momentos da narrativa, eu diria que mostra claramente a grandeza do Elton e todo o potencial que ele tem como escritor no futuro. E tenho certeza que toda a futura produção dele eu vou estar acompanhando bastante de perto. Gostei muito do livro e recomendo para vocês. Se vocês gostaram dessa análise, curtam, comentam, compartilhem, se inscrevam e por aí vai.